Hoje o tema que me foi dado é ore até que algo aconteça. Amém? Vamos estar lendo Jeremias 29, versículos 12 ao 13, aonde está escrito: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor, ele é tão maravilhoso que ele deixou para nós um manual da vida, um manual escrito de como venceremos, como conseguiremos, né, a nossa vitória, como conquistaremos através do Senhor Jesus. E ele deixa aqui para nós que devemos buscarmos, orarmos e ele vai nos ouvir, se nós buscarmos com todo o nosso coração. Então, nós vemos aqui, o meu pastor ele falou algo que eu achei muito interessante, que a gente não pode apenas desejar, a gente tem que desejar e decidir. E a decisão, ela é algo que fala sobre posicionamento. Quando nós desejamos algo, nós devemos não apenas desejar, almejar por aquilo, querer, nós devemos decidir. Eu vou decidir buscar até que o Senhor conceda o desejo do meu coração. Eu vou desistir buscar até que eu receba as minhas bênçãos em minhas mãos. E a oração é uma das armas mais poderosas que o Senhor ele deixou para nós. E há lugares, meus irmãos, eu estava falando estava numa consulta e estava compartilhando isso, que há lugares que só a oração pode entrar. Há lugares tão profundos que o nosso braço não é largo o suficiente para alcançar. Ele requer a oração. Quando eu estava no momento que acho que alguns aqui conhecem o meu testemunho, acredito que a maioria, é, e tinha lugares que a minha mãe ela não conseguia me encontrar, ela não conseguia alcançar, mas a oração dela, a intercessão dela, das irmãs, o grupo, né, do Mães e Filhos que Oram, que intercederam por mim, aonde eles não conseguiam chegar fisicamente, as orações alcançaram por eles, amém? Glória a Deus por isso. Então, quando o Senhor fala que buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração, ele está dando aí para nós o segredo da conquista, o segredo da vitória. Então, o Senhor está falando para nós: ore até que a sua oração alcance os céus. Nós vemos, né, vamos ter o nosso encontro do Mães e Filhos que Oram ali no País de Gales, no dia 31 de maio, e nós vemos que nós vamos estar na Moriah, né, a igreja de Evan Roberts, um jovem tão novo que alcançou mais de 100 mil almas para Jesus por um tempo tão pequeno. Agora imagina se ele fosse ir fisicamente a 100 mil pessoas, quanto tempo que não ia demorar. Mas esse é o poder da oração. A oração, ela alcança lugares, ela entra lugares que nós não conseguimos entrar. E por isso nós dobramos os nossos joelhos em sinal de rendição, em sinal de entrega, de submissão, de redenção, de reconhecimento da nossa pequenez. Fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E a sua oração, irmãos, ela tem que rasgar os céus. Quando você levanta, eu estava lendo Atos 19, se eu não confundo, Atos 19, acho que no versículo 15, aonde está escrito que os homens de Éfeso, eles iam exorcistas, homens exorcistas, eles iam em volta da cidade fazendo um exorcismo. E eles viram que Paulo, ele pregava em nome de Jesus e ele expulsava em nome de Jesus. E eles viam que os demônios saíam. Eles falaram, não, bora usar o nome de Jesus. E quando eles usam o nome de Jesus, o demônio vira para ele. Eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas você, quem é? Imagina, irmãos. Imagina você expulsar um demônio e o demônio falar, mas eu não te conheço. Por causa disso que a nossa oração, ela tem que ser, ela tem que alcançar os céus, ela tem que rasgar o coração de Deus, ela tem que ir de encontro ao coração do Pai. Quando nós levantarmos, o inimigo tem que ficar furioso, porque levantou uma mulher de Deus, levantou um filho de Deus, levantou um homem de Deus, aleluia. Mas também, meus irmãos, em meio às nossas orações, nós temos que tomar muito cuidado,
para que a gente não procure receber a bênção sem relacionar com o abençoador. É muito perigoso que às vezes nós oramos pedindo bênção, mas a gente não tem um relacionamento com o abençoador. Nós oramos ao Deus das bênçãos, nós oramos às bênçãos, né? Pedimos as bênçãos, mas não conhecemos o Deus delas. E nós temos que atentarmos a isso, a estarmos vigilantes, a prestarmos atenção àquilo que nós temos orado. Às vezes o nosso pedido não é errado, a gente não está pedindo algo que não deve, mas às vezes a gente está procurando só as bênçãos, né? Como eu esqueci o Jean, acho que é gênio, esqueci, aquele do filme, né? Que você passa a mão assim, o Jean aparece e te concebe, né? O que você quiser. Lucas 23 ao 24 diz assim, Lucas 9, 23 ao 24 está escrito. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por mim perder a sua vida, a salvará. Aleluia. O que que nós aprendemos aqui? Que a cruz é símbolo de morte. Às vezes nós vemos que há lugares onde eles enfeitam a cruz, colocam flores, colocam pano, faz a cruz algo tão bonito. Mas quando Jesus morreu nela, ela era um símbolo de morte. Ela foi uma das formas usadas, né? Foi a forma usada para sacrificar o nosso Salvador. E quando Jesus fala, né, tome cada dia a sua cruz, ele está dizendo, morra diariamente. É uma morte diária. Morra para sua carne diariamente. Morra para os seus desejos diariamente. Morra para suas vontades diariamente. Eu estava lendo um livro muito bom chamado O Deus que Destrói Sonhos. Irmãos, eu recomendo, viu? Se você quer levar a lapada de Deus, lê esse livro. Apanhei muito. E ele fala sobre isso, né? Morrer para os seus sonhos, não deixar de sonhar, é claro, mas sonhar os sonhos de Deus. Às vezes nós estamos correndo atrás do vento, porque nós não estamos pedindo aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, aquilo que está no coração de Deus. E por isso nós temos que nos atentar aos nossos pedidos. Achei muito interessante pensar que pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. Jesus pediria a oração que a gente tem feito? Às vezes, igual eu falei, não é porque é um pecado, a gente não está pedindo coisa errada, mas às vezes a gente não está pedindo o que Deus tem para nós. E aí, como Tiago, eu tenho escrito aqui, Tiago 4:3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. Oramos e não recebemos nada, porque nas nossas orações nascem as nossas vaidades. Nós temos pedidos a Deus, nós temos pedido a Deus as nossas vaidades. E é como o ditado diz, né, que antes de falar com as pessoas, fala com você. E eu parei para pensar nessa oração, eu falei, Jesus, realmente o que eu tenho pedido não é um pecado, não é errado. Mas será que eu tenho buscado aquilo que é eterno? Porque, irmãos, fica, né? Graças a Deus, quando a gente for, muita coisa vai ficar para trás. E nós temos que cuidar com isso. O conhecimento que nós temos de Deus, o conhecimento que nós temos da palavra, ela tem que nos transformar. De nada vale, nós sabemos tanto, se me lembra dos fariseus, irmãos. Os fariseus, quando eu penso nos fariseus, eu penso, meu Deus, será que eu tenho agido como um fariseu? O que que é o fariseu? O fariseu conhecia a Bíblia, conhecia a lei, né? Conhecia a Torá, conhecia muito bem. Conhecia mais do que a gente, eram estudiosos, fervorosos, né, de estudo, estudavam muito, mas quando viram o Salvador não reconheceram. O que é isso? Eles conheciam a verdade, mas a verdade não o transformou. Eles conheciam a verdade, mas não conheciam o Deus da verdade. E isso muitas das vezes nós temos tanto conhecimento, né? Quantas pessoas já não fizeram? Eu lembro uma vez, não, deixa eu falar, falar nada, não. Mas, né, pessoas que já fizeram, é,
vários cursos, né, de teologia, foi para a universidade para fazer teologia. Isso é bom. A Bíblia ensina, né, buscar o conhecimento, buscar enriquecer em conhecimento, aprender. A gente tem que ser culto, a gente tem que buscar mesmo, a gente tem que esforçar e ler e estudar. Mas se o que nós estudamos, a verdade que nós conhecemos, não nos transforma, passou despercebido a maior ênfase porque estudamos. Nós estudamos para que esse estudo nos transforme. Nós conhecemos a verdade para que essa verdade transforme-nos, para que ela nos mude, para que o Deus, ele quer nesse livro, Deus que destrói sonhos, ele fala que Deus quer te destruir, ele quer te quebrar e ele quer te reconstruir ao redor dele. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus, né? A gente quer encaixar Deus nas nossas listas de requirements, né? Requeridos, acho que é assim que fala. E a gente quer fazer Deus encaixar no nosso molde. Sendo que, irmãos, Deus quer nos quebrar para nos refazer e nos reconstruir ao redor dele, para que nós venhamos buscá-lo acima de todas as coisas. E quando nós oramos, devemos com perseverança e com busca, desejo, anseio, sermos transformados pelo Senhor. A verdade, ela tem que te transformar. Então preste atenção nas suas orações. Você tem pedido que Deus quebre o seu orgulho, quebre o seu ego, mate a sua carne, tire de você os desejos que não vêm dele. Ou você está, Senhor, bênçãos, bênçãos, bênçãos. Não é pecado pedir bênçãos, mas irmãos, além das bênçãos, além das mãos do Senhor, nós queremos o coração dele. Além daquilo que Deus pode nos dar, nós queremos o conhecê-lo, queremos assentar a seus pés e aprender dele, que é manso e humilde, que é cheio de amor, que é maravilhoso. Glória a Deus. Lucas 14, 33. Uma parte muito importante, né? Importantíssima, que às vezes nós esquecemos. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, irmãos. Não é um pouquinho, algo, algumas coisas. É quem de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem abrir mão de tudo que possui. Por isso, quando nós estamos falando, ore até que algo aconteça. Nós também estamos falando, cuidado com a sua oração. Peça algo que é eterno. Que às vezes nós pedimos as bênçãos de Deus, mas e se Deus der e depois ele tirar? Porque a gente não pode seguir a Cristo se a gente não renunciar a tudo quanto nós temos. Se a gente não abrir mão de tudo. Às vezes Deus dá, mas Deus tira. E se Deus tirar? Como Jó. Deus deu, depois Deus tirou. Às vezes Deus não dá porque sabe que se ele tirar, perdeu a gente. Então, em vez de perder o filho, ele deixa de dar a bênção. É o que aos nossos olhos é bênção, né? Mas que lá na frente Deus sabe que isso daí vai te roubar de mim. Então não vale a pena. Por causa disso que eu digo, cuidado com as suas orações. Procure pedir mais a Deus. Pedir mais de Deus. E aí as bênçãos, irmãos, Deus cuida das lilies, né? Dos lírios, dos campos, das plantas, dos animais, dos pássaros do céu, como a Bíblia diz. Quanto mais a nós, irmãos, quanto mais a nós. Se o nosso Pai, ele não abriu mão nem de seu filho por nós, imagina o que que Deus não vai nos dar. O que para Deus é difícil demais, o que para Deus é difícil demais, impossível demais, longe demais, baixo demais, alto demais que ele não possa alcançar. Para onde me esconderei do seu amor, né? Para onde, profundeza do mar, a altura dos céus? Aonde? Aonde que nós vamos esconder de Deus? Deus tem para dar, irmãos. Deus tem para dar infinitamente mais. Só que às vezes nós não estamos preparados para receber. Então preste atenção na sua oração. Ora até que algo aconteça. Mas cuidado para aquilo que você ora. Que se você já está orando muito tempo, às vezes pergunta ao seu Senhor: será que eu tenho orado certo? Será que eu tenho desejado aquilo que está no seu coração? E meus irmãos, voltando a Lucas 14, 33. Nós vemos que existe dois tipos de seguidores de Jesus: os discípulos e a multidão. Qual é a diferença? Os discípulos estão submetidos
a disciplina de Deus. Enquanto a multidão, pega a chave, enquanto a multidão se encanta com as suas palavras e busca milagres. Isso é forte, é forte. Os discípulos estão submetidos à disciplina de Deus. A multidão se encanta com suas palavras e com seus milagres. Sabe aquelas pessoas que vão no culto e falam: Meu Deus, que presença maravilhosa, se encantam com as palavras, se encantam com os louvores, e aí ficam em busca de milagres. Como eu falei, não é pecado, não é errado, mas é a disciplina. Não existe adoração sem rendição. Não existe oração sem submissão. Como a Bíblia diz, não pode haver dois senhores. Dois senhores não podem assentar no trono. Ou é um ou é o outro. E Deus, ele não vai brigar pelo trono, porque o trono dele ele é eterno, inabalável e imutável. Então, ou nós descemos, ou nós nos afastamos da presença dele, porque do trono ele não sai. Mas então nós temos que tomar cuidado em meio a tantas pessoas no mundo aonde nós estamos, apenas encantados com suas palavras, buscando bênçãos, ou temos nos submetidos à disciplina de Deus? Porque o não de Deus é disciplina, e disciplina é amor, né? Como a Bíblia fala que Deus disciplina quem ele ama, ele ensina quem ele ama. E às vezes o não de Deus, muitas das vezes, é livramento. Porque ele sabe que nós não estamos preparados. Ou ele sabe que isso vai fazer com que nós afastamos da presença dele. E para mantermos, né, debaixo do seu braço, ele diz não. E então, nós devemos parar para pensar, será se a minha oração, ela é só petição ou é construção de relacionamento? O que que eu faço durante o meu tempo de oração? Estou construindo um relacionamento com Deus, Deus está se revelando a mim, ou eu estou só pedindo? E se Deus não concebeu o desejo do seu coração, será que você ainda continua orando? Até quando você vai continuar orando? E se ele não der a benção? Aí que você vê onde está o seu coração, né? Está em Deus ou no Deus das bênçãos? E quando a Bíblia fala, né, de sondar o coração, que nós venhamos prestar atenção naquilo que nós temos falado. Em 1 João 5,14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a gente não sai pedindo disparadamente igual segue um tiroteio, né? Nós pedimos segundo a sua vontade, por isso nós devemos andar em alinhamento, em sincronia. Deus não quer ser, meus irmãos, um tapa-buraco. Ele quer nos quebrar e nos reconstruir ao redor dele. Ele não está, isso aqui foi uma outra chave que meu pastor falou. Graças a Deus eu tenho um pastor abençoado. E ele disse: Deus não está à busca de servos. Não, Deus não está à busca de voluntários, ele está à busca de servos. Porque voluntário faz o que ele quer, quando ele sente vontade. Agora, o servo, imagina o servo falar para o senhor: não estou com vontade. Não existe. Não existe essa escolha, estou com vontade, não estou com vontade. Você é servo. Servo obedece, independente da sua vontade. E por isso nós não somos voluntários. Na Bíblia não cita voluntário. A Bíblia cita servo, porque Deus nos chamou a sermos servos, não voluntários. Nós fazemos quando queremos e também quando não queremos, porque Deus nos chama a disciplina e a constância. Com vontade eu faço, sem vontade eu faço também, porque eu preciso ser constante em minha busca. Um dia, na igreja, nós sentimos a presença do Senhor, mas aí na segunda, na quarta-feira, volta a rotina e aí eu perdi a presença? Não. Deus não está só na igreja, ele vem comigo para casa. Mas eu preciso viver uma vida de santificação, uma busca diária, né? Como Lucas disse. Pegue a sua cruz diariamente e siga-me. E pegar a cruz também é um significado que somos servos. Busque, meus irmãos, aquilo que é eterno. Ore até que algo aconteça. Imagina Evan Roberts, John Wesley, Jonathan Edwards.
esses grandes homens, heróis da fé que vieram. Irmãos, imagina o tanto que esses homens não tiveram que orar até que algo acontecesse. 100.000 almas para Jesus não é uma oração de 2 dias, não é uma coisa assim, porque algo que eu aprendi muito importante é que Deus responde às nossas orações em cotas diárias. Deus não dá tudo de uma vez, porque lembra que eu falei? Dependência e constância. Ele quer que a gente volte. Ele quer que a gente seja dependente. Então, ele vai te dar aos poucos. Para esses jovens conseguir rasgar os céus. Acho que Jonathan Edwards, o livro conta que ele orava 13 horas por dia. 13 horas por dia. Por dia, não por semana, mas eu imagino não era nem 13 por semana. Por dia. Isso é quantas vezes na semana? Quantas horas de oração? Aí você vê os resultados. Por quê? Buscar até que algo acontecesse. Não acontecer não era uma opção. Mas aí, essa é uma oração que é certeiro para dar certo. Por que que Deus não vai salvar almas? Não é você pedir, às vezes você pede, Senhor, eu quero aquela bolsa. Aí você fica orando, quero minha bolsa, eu não recebo. Mas às vezes, igual eu falei, tem inúmeras razões porque Deus não vai te dar uma bolsa. Agora, você pedir salvação de almas, esse é o nosso maior propósito, depois de ser, de adorar a Jesus, servir a Jesus, é ganhar almas. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Agora você vai pedir alma para Jesus, você vê se ele não vai te dar alma. Mas, irmão, ora com perseverança. Não ora uma semana, um mês, não tá vendo os frutos, continua orando. 13 horas por dia, imagina, 13 horas por dia, é tempo demais. Glória a Deus por esses jovens. E aí hoje a gente vive os frutos dos nossos antepassados. Se o evangelho chegou a nós, com certeza esses homens foram um instrumento que Deus usou. Como a mãe de John Wesley. Irmãos, olha aí. A mãe de John Wesley não ganhou os milhares e centenas de almas que John Wesley ganhou. Mas como que John Wesley foi saber do evangelho? Através de uma mãe. Então, de certa forma, ela também ganhou. Foi Deus usou ela como mãe, em posicionamento dentro de casa, para ensinar os seus filhos. Por causa disso que o culto é matinal, acho que fala, que fazem, culto doméstico que faz dentro de casa é tão importante. Há tantas lições que hoje eu sei, que eu guardo comigo, por causa das lições que meus pais ensinavam lá no Brasil quando eu era criança. E a gente fazia o culto doméstico toda semana. E aí a gente sentava, abria a Bíblia, e é o momento de fazer pergunta. Irmão, se seu filho fizer pergunta que você não sabe, não fique com vergonha, não o repreenda, não responda mal, fala, filho, eu não sei. Mas deixa a mãe pesquisar, que a mãe volta. E sustente, sabe, essas perguntas. Porque se ele não faz para você, ele não vai parar de fazer pergunta, ele vai perguntar para outra pessoa. Aí ele pergunta para um amiguinho da escola que é muçulmano, poderia ter perguntado em casa. Então, não fique, ai, Jesus, o que que eu faço? Eu não sei responder essa pergunta. Irmãos, ninguém tem a resposta para todas as perguntas, só Jesus. Então, continue, sabe? Anyway, fugir aqui. Mas em Apocalipse 21, nós vemos que as ruas de ouro, que as ruas serão de ouro. Ou seja, aquilo que nós buscamos nessa terra será chão no céu, meus irmãos, chão. A gente vai pisar em cima daquilo que a gente tanto almeja nessa terra, as riquezas, né? O dinheiro, nada de errado. Mas, olha aí, o que para nós é muito valioso agora, no céu vai ser chão. Por isso a gente tem que buscar o que é eterno, o Deus das riquezas, do dinheiro, do ouro, da prata. Ele pode dar, mas não é o mais importante, porque a traça corrói, o tempo destrói. E o nosso amor por Deus, meus irmãos, ele é a fonte da nossa obediência a Ele. O nosso amor por Deus é a fonte da nossa obediência. Nós obedecemos porque nós o amamos e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Independente das suas bênçãos, nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que a coisa mais preciosa que Deus pode nos dar é a sua presença. É o mais precioso que Ele pode nos dar. Eu gosto muito de Filipenses,
4, do 11 ao 13. Deixa eu abrir que eu pensei que já tinha aberto. Aonde está escrito? Peraí, irmãos. Me perdoa. Eu tô com o computador e meu computador tá muito, muito, muito devagar. Filipenses 4, do 11 ao 13, que está escrito: Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Eu não sei que versão é essa. Deixa eu ler a outra versão. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho muito interessante, irmãos, que Paulo escreve isso em meio à fome, em meio à sede, em meio ao frio, em meio às perseguições, em meio às prisões, em meio aos açoites, em meio a tanta coisa ruim. Paulo se concentrou em uma lista diferente. Em vez de ele olhar para tudo aquilo que ele não tinha, ele olhou para aquilo que ele tinha. Ele tinha o amor de Deus. Ele tinha o perdão dos seus pecados. Ele tinha a certeza da salvação. Ele tinha Cristo. E Cristo era suficiente. O que ele tinha em Cristo era muito maior do que ele não tinha na vida. Imagina, irmãos. E aí ele pega e fala, nos alguns capítulos anteriores, no capítulo 1, 21 de Filipenses, ele diz: Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Seu objetivo era conhecer Jesus. O seu único objetivo era conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. Paulo não buscava as riquezas. As riquezas não o atraíam. Ele outrora teve as riquezas. Aplausos não eram importantes para Paulo. O túmulo não o intimidava. Tudo o que ele queria era mais de Cristo. Paulo nos ensina: ore até que algo aconteça. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. E quando nós olhamos, né, para a história de Paulo, o testemunho de Paulo, nós vemos o quanto ele perseguia a igreja, quantas pessoas não morreram nas mãos de Paulo. Mas aí Deus fala: quando você me dá lugar, eu reconstruo. E aí Deus reescreve uma história assim, só Deus mesmo, só Deus para fazer algo tão esplêndido, tão maravilhoso. E agora ele usa Paulo para ganhar almas de uma forma assim sobrenatural, o tanto de almas que Paulo não ganhou para Cristo, o tanto de igrejas que o apóstolo Paulo não abriu, tantos pastores que ele disciple, né, que ele discipulou. E aí ele vê, Paulo orou até que algo acontecesse. E ele morreu orando, porque o seu objetivo era Cristo. E uma vez, meus irmãos, que ninguém pode levar nosso Cristo, ninguém pode levar nossa alegria. Uma vez que ninguém pode levar Cristo de nós, ninguém pode levar a nossa alegria. Enquanto você ora até que o seu filho seja salvo, enquanto você ora até que seu marido seja salvo, volte aos caminhos do Senhor, enquanto você ora até que seu filho reconstrua, não deixe que nada e nem ninguém roube a sua alegria. Coloca a sua alegria em Jesus, somente em Jesus, porque Jesus é o único que não pode te desapontar. Ele é o único que pode responder às suas orações e, em meio a isso, te manter alegre com a sua presença. A morte, o fracasso, a traição, a doença, o desapontamento não podem levar a nossa alegria, porque elas não podem levar Jesus. Aleluia. Encontre a sua alegria em Jesus, meus irmãos. Em Jeremias 33:3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O tempo gasto com Deus é o machado sendo afiado. Lembre disso. Em meio ao silêncio,
silêncio de Deus. Lembra que o seu machado ele está sendo afiado. Orar, meus irmãos, é ganhar tempo. Enquanto você está ali de joelhos dobrados, diariamente com a sua cruz nos seus ombros, lembra, eu estou sendo afiada. O Senhor está se revelando a mim. Em meio ao seu silêncio, Ele está forjando em mim um caráter. O caráter de Deus como filha, como serva, como discípula. Os discípulos, o que, que os discípulos faziam? Eles eram estudantes e praticantes da palavra. Enquanto nós estamos assentados aos pés de Jesus, Deus está afinando o nosso machado. E as respostas divinas, irmãos, não se esqueçam, elas vêm em cotas diárias. Deus está nos ensinando uma lição de constância e de dependência. Mantenha a constância com o Senhor. É difícil, é difícil. Eu sei que é difícil. Manter acordando cedo pelas manhãs, manter lendo a Bíblia, a vida é tão corrida, há tantos afazeres, mas não se esqueça, ore até que algo aconteça, você está ganhando tempo. Às vezes a gente deixa a oração por último, mas comece com a oração, comece com a dependência, comece com a constância. A oração não é encantamento, não é sobre palavras bonitas, palavras grandes, palavras cultas, muito conhecimento, onde você mostra para Deus o quanto que você conhece, o tanto que você sabe, não é sobre isso. É um coração de joelhos, é um coração rendido, é um coração submisso, é um coração obediente. E a caminhada, irmãos, aos céus, ela é um campo de batalha. Ela é um campo de batalha. E o inimigo das nossas almas, ele não desiste, ele não se cansa até que a trombeta toque. Ele não vai desistir de colocar tentações nos seus caminhos, de colocar pecados, né? Pecado que atrair você a pecar. Mas lembre que o Senhor está contigo, que ele te dá força. E se ninguém pode tirar Jesus de você, ninguém pode tirar a sua alegria, ninguém pode tirar a sua força, ninguém pode tirar o seu ânimo, porque Jesus é quem te sustenta. Aleluia. Busque a Cristo, busque, não desista, não desista, não desista, porque Jesus ele quer nos dar tudo dele, mas Deus não pode nos dar tudo dele se ele não tem tudo de nós. Enquanto Deus não tiver tudo de você, como a gente leu em Lucas 14, 30 e 33, que nós não podemos ser discípulos se nós não renunciarmos tudo que nós temos e abrir mão de tudo que nós temos. Não se esqueça, Deus não pode te dar tudo dele se ele não tiver tudo de você. Então preste atenção nas suas orações que você tem pedido. Pede ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração, o Senhor me conhece. Sonda o Senhor que sabe o que eu desejo, alinha a minha vontade com a tua, me faça sonhar os teus sonhos. Às vezes o vaso, ele está duro demais e ele precisa ser quebrado para ser moldado conforme o caráter de Deus. Então, se você está no processo da quebra, deixa Deus quebrar. Deixa com Deus continuar quebrando o vaso, porque Ele está forjando em você o molde dos céus, o molde do coração dele. Então permita a dor vem, os dias difíceis vêm, mas se lembre, Ele é o dono do vento, Ele é o dono do mar, Ele é o dono do barco. Enquanto Ele estiver dentro do barco, Ele vai abalar, mas Ele não vai cair, Ele não vai tombar. Porque o Senhor, o que que Jesus fazia dentro do barco? Ele dormia. Encontre o seu descanso, descanso para a sua alma em Jesus e permaneça. Não pare de orar. O momento que você parar de orar, o inferno venceu. E o inferno não pode vencer porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra com os irmãos. Espero que o Senhor tenha falado. Essa palavra me confrontou muito, porque me fez parar para pensar, né? O que eu tenho pedido a Deus? Será que são os bens materiais ou o Deus das bênçãos, né? Amém. Deus abençoe.